Agora a gente vai para a última parte desse box ali sobre positivismo, né? A tradição positivista, como eu havia dito lá no primeiro vídeo, ela tem por característica a tentativa de estabelecer uma profunda conexão metodológica com as ciências naturais. Por mais interessante que seja esse tipo de diálogo, isso acabou fabricando algo muito perigoso, que é o de buscar um certo condicionamento resultadista nas investigações sociológicas inspirada em saberes como a biologia. E isso acabou por fabricar o racismo de Estado, né? E um dos exemplos mais bem acabados disso é a estranha teoria que foi formada na passagem do século XIX para o século XX, que foi uma teoria chamada de darwinismo social, e que a partir desse nome parece nos sugerir ser uma teoria do Darwin, mas nunca foi, né? Por isso eu estabeleci aqui no quadro a distinção entre darwinismo e darwinismo social. O Darwin estabeleceu a base da sua teoria em obras como essa, né? A Origem das Espécies, e onde ele estabeleceu ali o princípio do que a gente chamou de seleção natural. Toda vez que eu pergunto para alunos em sala o que seria a seleção natural, é muito comum eu ouvir expressões como: professor, a seleção natural é a hipótese que alude para a ideia de que os mais fortes sobrevivem, que é uma ideia equivocada, né? A ideia adequada seria dizer a de que os mais aptos sobrevivem. Numa dada circunstância ambiental, aqueles que melhor se adaptam a ela tendem a prosperar. A única exceção que a gente abre a isso é a condição humana. Por quê? Porque nós fazemos com que o meio seja adaptado ao nosso gosto, né? Então, se a gente vive num ambiente muito quente, a gente cria uma tecnologia como um ar-condicionado para que ele esteja numa condição propícia, né? A gente modifica o ambiente ao nosso gosto, né? Isso, obviamente, não se aplica aos outros seres da natureza. Beleza, essa teoria, até onde me consta, ela parece bastante razoável ali no campo das ciências naturais. O que é perigoso? É introjetar isso para o campo das humanidades, que foi o que intelectuais dos mais diversos utilizaram como expediente, o chamado darwinismo social. Pegar as mesmas hipóteses que o Darwin pensou para a teoria da natureza e aplicar à condição humana, como se houvesse uma hierarquia de seres humanos mais ou menos qualificados, mais ou menos adequados dentro de uma sociedade, como se buscasse interpretar desigualdade social a partir do discurso do mérito, daqueles que melhor se adequaram às condições econômicas e que por isso eles prosperam. Esse tipo de discurso começou a ganhar muita força, só que ali no 19 perdeu força por conta do próprio Darwin, né? O Darwin produziu uma série de diários, como esse aqui, intitulado Beagle, na América do Sul, onde o Darwin descreve nesse livretinho algumas experiências que ele teve aqui nos trópicos, né? Por exemplo, na Bahia, no Rio de Janeiro, onde ele vislumbrou, ali ainda no final do século XIX, ainda a manifestação da prática escravocrata, né? O Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão, e isso obviamente causou muito espanto, muito horror ao Darwin, e ele escreve isso nesse volume, condenando esse tipo de prática, dizendo que é um absurdo admitir hierarquias entre humanos, né, distinções entre humanos a ponto de um querer estabelecer uma relação de sujeição sobre o outro. Darwin nunca concordou com isso e jamais aceitaria uma hipótese como essa, do darwinismo social. Ocorre que no século XX, especialmente depois que o Darwin morre, essa teoria ela ganha fôlego, ela ganha força novamente, e isso é fomentado por meio de políticas de Estado, né? Vocês conhecem bem que o seu apogeu desencadearia ali no nazismo nos anos 30 e 40, mas há um antecedente disso, de um racismo de Estado. E a minha ideia hoje é a gente apresentar alguns desses elementos. Um dos elementos mais emblemáticos é essa obra aqui, ó, chamada O Homem Delinquente, escrito por um intelectual italiano chamado Cesare Lombroso. Ele era um jurista e médico, e ele defendia uma hipótese estranha nesse livro, como a de que a criminalidade, em alguns casos, ela poderia ser diagnosticada a priori, a partir de condições biológicas, como se certos indivíduos biologicamente fossem predispostos a serem bandidos. Cesare Lombroso alude para essa ideia. Ele dizia, por exemplo, que pessoas tatuadas têm predisposição à dor e por isso são predispostos à delinquência, né? Uma hipótese que, por mais absurda que nos pareça hoje, à época era entendida como ciência, né?
Esse é um dos riscos de um diálogo muito intenso das ciências naturais com as humanas e uma integração dessas áreas no propósito de diagnosticar práticas sociais, fenômenos sociais, né? É como se o indivíduo nascesse com uma gênese do crime já, né? Da delinquência. E ele diz isso textualmente, né? Em subtópicos aqui que a gente pode até ler para que você se dê conta do caráter ali de horror. Ele diz, por exemplo, num capítulo intitulado O Delito no Mundo Zoológico, onde ele identifica práticas supostamente delituosas no mundo dos animais. Capítulo 2, onde ele reflete sobre a tatuagem em delinquentes, associado a esse fenômeno de tatuar como uma predisposição à delinquência. Ele analisa crânios de prisioneiros, tentando encontrar um padrão de criminalidade a partir da condição biológica, né? Por mais estranho, isso ganhou muitíssima força ao longo do século XIX e ao longo do século XX. A gente tem, como um exemplo de horror, uma prova disso, a prática, especialmente na Europa, constante de zoológicos humanos. Haviam zoológicos humanos espalhados pela Europa, especialmente de humanos que eram expostos na condição de escravos, na sua imensa maioria, né, oriundos do continente africano, e eram expostos ali em jaulas, né? E por mais bizarro que isso nos sugira, isso existiu até os anos 60 do século passado, em regiões, por exemplo, como na Bélgica, né? Nos Estados Unidos, num zoológico no Bronx, um homem chamado Ota Benga, ele foi exposto ali dentro de uma jaula junto com gorilas. E esse tipo de prática era naturalizado na primeira metade, até a primeira metade do século XX, como um expediente de compreensão do desenvolvimento humano e de que supostamente alguns seres seriam superiores a outros, né? Há casos, inclusive, mais recentes, como esse, da autora Daniela Arbex, que analisou um manicômio da cidade de Barbacena, onde 60 mil pessoas foram mortas. E elas eram isoladas e maltratadas justamente por serem figuras não desejáveis para a sociedade, ou porque eram indesejáveis politicamente à época, no contexto da ditadura, ou porque não se adequavam aos padrões da sociedade, por serem moradores de rua, homossexuais, negros, né, os grupos mais diversos, e que passavam por um grande processo ali de eugenia, né, de controle biológico e de prática massificante de extermínio. Esse manicômio existiu até meados dos anos 80, né, do século passado, do século XX. Então a gente identifica que não é tão distante assim esse tipo de prática. E isso só nos confirma algo que é muito forte na nossa sociedade no tempo presente, que é o que a gente chama de racismo estrutural, né? A manutenção de certas práticas interditas até de perpetuação do preconceito, oriundo de uma naturalização dessa hierarquização étnica, né? Que por mais que a pessoa diga somos todos iguais, somos todos humanos, isso na verdade está introjetado num discurso de dominação, né, permanente. E é essa uma prática que a sociologia contemporânea tem refletido bastante, os chamados estudos decoloniais, ou a perspectiva estruturalista de análise europeia, né, tem refletido muito sobre isso. Mas isso teve muita força ao longo do século XIX nessa radicalização, digamos assim, dos ideais positivistas, né, a ponto de fabricar fenômenos deploráveis como esses citados nessa nossa aula 4, tá bom? Então, por hoje, agora sim, é só e nos vemos em breve com vídeos futuros. Tchau, tchau!